Ô pessoal, tudo bem? Vamos continuar com essas nossas palestras sobre o mundo invisível. Vamos continuar explicando um pouquinho mais o que é tal gráficos de radiestesia e por que existem esses gráficos. Na verdade, o que é um gráfico? É uma síntese. Gráfico é aquilo que você compreende sobre um assunto e você conseguiu sintetizar. É como você lesse um livro e nesse livro você conseguiu colocar tudo numa página só, com uma síntese de todo aquele conhecimento que você está. Então o gráfico tem essa função. Você, em vez de utilizar a radiestesia fazendo perguntas sim, não, quer dizer, você simplesmente com um gráfico você consegue fazer dezenas de perguntas simultaneamente em alguns minutos, onde você fica sabendo de tudo que está ocorrendo. No nosso caso, gráficos, não vou explicar um por um, que vocês vão ter oportunidade de olhar o próprio livro, onde eu explico cada um deles detalhadamente, porque gráfico é o fundamental do entendimento da radiestesia, tá ok? Então, cada gráfico me mostra um aspecto da realidade e elas se complementam, porque eles não foram criados assim artificialmente. Quer dizer, eu não pego gráficos aqui e passo por uma pessoa esse monte de gráfico e ela o que vai fazer com isso? Ela tem que estudar um por um, saber o que significa. E depois, futuramente, ela vai criar os seus próprios gráficos, quando ela fizer síntese de conhecimentos mais variados. Então, gráficos, eles têm essa função, é sintetizar uma realidade. Quando eu pendulo aqui, eu sei exatamente o que está fazendo. Então, o pêndulo é o complemento de utilização da radiestesia aplicada, né, a vários assuntos. Então, eu posso aplicar na medicina, posso aplicar na arquitetura, na engenharia, no caso da geobiologia do meio ambiente, entendeu? E cada um deles eu crio gráficos próprios. Por isso que os livros mostram as várias criações de gráficos, emissores e tudo com uma função. Então, se eu vou olhar uma realidade aqui, o Bovie, que é um gráfico fundamental, quase que histórico, quase que sem ele a gente não se comunica com outras pessoas sobre gráficos. Então, Bovie, quer dizer, muitos dizem que é Antônio Bovie, mas o Antônio Rodrigues falou que deve ser Alfredo Rodrigues Bovie. A gente nunca sabe direito, mas eu acho que é Alfredo. Mas acostumamos chamar de Antônio. O que ele fez para criar um gráfico? Ele pegou uma régua de 30 centímetros, entendeu? E começou a medir as coisas. E começou a descobrir com a medição, isso que fez com que a prática dele mostrasse, que ele media pessoas, animais e tudo, dava até 19,5 centímetros, dizia que a pessoa estava com saúde. Quando ela pegava uma pessoa doente, entendeu? Quando chegava em 16,5 centímetros, ele percebia que a pessoa estava meio indisposta. Se eu usasse o dual-rod, ia fechar o dual-rod. Até um ponto que nesse limite aqui, as pessoas começou a perceber que a pessoa tinha tuberculose, afetava o pulmão, etc. E aí, até 14,5 centímetros. Então a pessoa estaria aqui numa região de alta periculosidade. A partir daí ela teria um câncer. É o que ele determinou. Inclusive ele trabalhava com isso para ver alimentos, etc. Então ele pegava um lote fechado de latas com algum alimento e ele ia lá verificar se estava tudo bom, que não estava estragado. Então ele utilizou muito essa régua. Aí veio um engenheiro, Simoneton, que é um engenheiro eletrônico, e em vez de utilizar a gráfica em centímetro, ele aplicou no mundo atômico. Começou a chamar de angstrom. Aí dividiu a régua, que era 30 centímetros, em 10.000 angstrom. E ela nos dá o fundamento. Acima de 6.500 é saúde, que eu chamo magnético, o nosso mundo magnético. Para baixo disso, começa a acelerar. E aí é um mundo elétrico. Então essa régua ficou muito mais importante, porque ela me dá o comprimento das ondas. E esses comprimentos dessas ondas, acima de 6.500, é magnético.
abaixo começa a acelerar. Então a pessoa não pode estar abaixo dessa força. Se tiver um ambiente radioativo com frequências altas, a gente entra em ressonância e começa a ficar cada vez mais rápido. E aí a gente está ficando elétrico. Entendeu? Esse é o que é um fundamento, o que é um gráfico. E tem muitos outros. E aí eu complemento com esse, verifico que a pessoa está elétrica porque está ionizada positivamente. Em vez dela estar aqui equilibrada no zero. Entendeu? Cada gráfico desse me dá. Aqui eu pego um gráfico de frequências, de baixa frequência, etc. Cada um deles a gente vai complementando. Esse nós teríamos que falar mais tempo, um outro horário. Mas está tudo no livro, altamente explicado. Tá ok, pessoal? Então a gente vai encerrando essa discussão sobre gráficos, mas o livro é a base fundamental sobre gráficos, como aplicá-los, como utilizá-los. Entendeu? Então, vocês vão sentir muito mais prazer à medida que vocês mesmos se envolvam. E sofram aquela dificuldade normal da descoberta das coisas. Senão ficaria muito monótono o mundo. Abração!